Meus amigos e minhas amigas, é um prazer muito grande poder estar falando contigo nesse momento e muito obrigado por ter dado uma atenção toda especial aos nossos vídeos. E você tem a liberdade de compartilhar, de dar um like, de enviar para o amigo essa mensagem, ou que seja, essa reflexão sobre a liberdade de expressão que tanto se fala durante essa semana no nosso país. E eu quero expor à luz da Bíblia, porque a Bíblia traz resposta para todo questionamento humano. E nós estamos diante desse momento da fomentação da liberdade de expressão no Brasil e vamos falar à luz da Bíblia. Nós temos um texto aqui do apóstolo Tiago, no capítulo 3, o versículo 6, que diz assim: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, e é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Ponto. Fiquemos até aqui, mas vamos para o versículo 9, para complementar. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, está aqui na palavra de Deus essa revelação, já essa exposição do apóstolo Tiago, quando dizia sobre a língua, a expressão, porque através da língua é que a pessoa tem condição de se expressar. E essa expressão, cuidadosamente, nós vimos também o próprio apóstolo Tiago dizendo no capítulo 1, versículo 19, que diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, vírgula. Primeira parte desse versículo. Pronto para ouvir e tardio para falar. A deficiência, as dificuldades que os homens têm é exatamente controlar aquilo que fala, controlar a força de expressão, controlar a comunicação. E nós vimos aqui esse reconhecimento do apóstolo Tiago, que a língua, ela é um fogo que incendeia. Ele disse em outro texto que ela incendeia todo bosque passa a ser incendiado apenas com um pequeno palito de fósforo ou isqueiro, incendeia todo o bosque. Nós observamos
que o apóstolo Tiago, ele diz que o homem pode e tem condição, o homem tem habilidade de domar, de amansar uma besta fera do campo. O animal selvagem passa a ser adomado pela natureza humana. Um pássaro passa a ser manso através do manuseio da natureza humana. Mas o apóstolo diz que o homem não é capaz de domar a sua língua, de dirigir as suas palavras, de conduzir como deve ser conduzido as suas palavras. Através da nossa palavra, nós podemos abençoar alguém ou amaldiçoar alguém. Nós vimos o apóstolo tratando desse assunto, que o homem, através da língua, da comunicação, da sua fala, ele bendiz a Deus. Ele bendiz a Deus. E ele pode amaldiçoar o ser humano, amaldiçoar uma pessoa que foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Não podemos nos esquecermos que daremos conta de todas as palavras ociosas que saem da nossa boca através da língua. Através de uma pequena palavra, quantas dissensões que são causadas, quantas mortes que já houveram através de uma palavra, uma colocação, de uma frase mal direcionada, mal colocada, mal pontuada, que gerou dissensão, que gerou discórdia, que gerou desarmonia, que gerou desentendimento. E quantos hoje estão sepultados por causa da palavra? Quantos hoje estão presas, pessoas presas, nas cadeias, nas penitenciárias, outras processadas por calúnia, por tanto que falou contra o seu próximo e contra o seu semelhante. E muitas das vezes, sem provas, sem como provar daquilo que falou. Quantas pessoas que estão falando alguma coisa porque ouviu alguém falar, porque ouviu o seu amigo de serviço, de trabalho, falando a respeito de um assunto. E esse assunto, muitas das vezes, não é verdade. E se não é verdade, nós estamos levando a mentira à frente, levando uma informação sem fundamento, uma informação infundada, estamos levando, conduzindo à frente. A Bíblia nos ensina a nós não falarmos pela aparência, mas pela reta justiça. Quantas vezes pessoas erram, nós erramos por comentar determinados assuntos ou por ventilar alguma coisa apenas pela aparência. Quando a pessoa procede dessa maneira, que seja crente, que seja pessoas de qualquer religião ou qualquer segmento religioso, essa pessoa está falhando, está pecando contra Deus, porque ela está aceitando até, muitas das vezes, uma pleita contra alguém. E a Bíblia diz que aquele que ama não suspeita mal. Aquele que ama não aceita pleita contra o seu próximo. Pleita é uma acusação contra o seu próximo. E muitas das vezes uma acusação infundada. Uma acusação
que ela não tem fundamento legal, não tem provas contra o que afirma categoricamente aquela acusação. A Bíblia nos recomenda para nós não levantar falso testemunha contra o nosso próximo. E se nós amamos o nosso próximo, nós não podemos levantar ou aceitar uma acusação contra o nosso próximo e contra o nosso semelhante. A Bíblia nos recomenda para que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. É tão difícil fazer isso, não é? Quantas pessoas se acham impossibilitadas de amar o seu próximo como a ti mesmo. Ah, mas o meu próximo me fez aquilo outro, ou falou isso, ou falou aquilo outro. Já Pedro pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus diz: não só até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então o homem precisa se domar a si mesmo. E o apóstolo diz aqui que nós, homens, pessoas, seres humanos, temos possibilidade, temos condição de domar um animal, de domar um cavalo chucre, que nasce e cresce sem freio, sem controle, sem domínio, e o homem é capaz de pegar esse animal e domar. Domadores de animais. Quantos tem no Brasil domadores de animal que deixa aquele animal pronto para dirigir para onde quer que for necessário, pronto para montar, pronto para conduzir um carro, ou um carrinho, como nós chamamos aqui no Paraná de carrinho, carroça, lá em São Paulo, carroça, e assim etc. Quantos fazem isso, mas não é capaz de domar a sua língua, de domar o que vai falar, a sua forma de se comunicar. Então, por isso, até necessidade de os homens da lei fazer leis, como está acontecendo no país, mesmo diante de outras que tanto existem, mas criar novas leis, leis que regulamenta, que ajusta, que conduz as pessoas nas redes sociais, conduz as pessoas nos meios de comunicação. Sou jornalista, mesmo como jornalista, reconheço plenamente os excessos que existem nos meios de comunicações, informações desencontradas, informações infundadas, informações sem provas, e assim sucessivamente. Mas a palavra de Deus já recomenda sobre isso, até dizendo: mas nenhum homem pode domar a sua língua. Mas por que isso? Que as pessoas não conseguem domar a sua língua. Quer dizer, pôr um limite no que vai falar, avaliar o que vai falar, se é verdade. Até mesmo a Bíblia recomenda, até mesmo na brincadeira. Nós não podemos mentir a alguém, usar nossa língua para falar uma mentira mesmo por brincadeira, dizendo: foi brincadeira. A Bíblia reprova esse comportamento. Mas é a forma de se comunicar, é a língua que pode incendiar. Quantas pessoas que hoje não se falam uma com as outras,
pessoas intrigadas, anos e anos e anos intrigadas, porque um dia uma falou da outra, falou do seu próximo, e aquilo ali gerou uma discórdia, uma dissensão, gerou uma desarmonia entre as pessoas, e a Bíblia condena plenamente essa prática humana. Então nós observamos, continuando aqui nesse texto sagrado, que nenhum homem pode domar a sua língua, e é um mal que não se pode refrear. Refrear é a nossa língua. Nós dependemos dela para nos comunicar. A nossa língua, ela tem múltipla função para o nosso organismo, para o nosso paladar, para nós se comunicar. Mas essa comunicação, exatamente, a comunicação que o apóstolo está tratando exatamente é da comunicação de pessoa para pessoa. Então aqui diz assim: é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Sabe o que é peçonha mortal? Peçonha é um veneno mortal que determinados animais peçonhentos contêm esses venenos, como a serpente, a aranha e tantos outros répteis que contêm o veneno mortal, a peçonha em si. Então observa-se bem a gravidade que se tem, a nossa forma de se comunicar, o que nós falamos, o que nós nos comunicamos de pessoa para pessoas. Tem palavras destruidoras, tem palavras mortais, palavras que geram dissensão ou dissensões, geram discórdias, geram desarmonias, geram tantos males para a vida das pessoas. Tem pessoas que se angustiam quando recebem determinadas palavras direcionadas a elas. Muitos dizem: para mim acabou-se o dia, acabou a semana, para mim não tem mais importância a vida diante dessa situação, que muitas das vezes alguém lançou um dardo. E podemos observar, ou que seja, fazer uma comparação de um dardo inflamado do maligno, uma palavra mal falada, é o que o apóstolo disse aqui, palavras peçonhentas, está cheio de peçonha mortal. Então são palavras que matam a alegria, matam a felicidade, matam a fé, matam o amor, destrói tudo da vida das pessoas, como a peçonha. É um veneno, são palavras venenosas, peçonhentas, e foi o que o apóstolo Tiago deixou aqui. Aí diz o versículo 9, para concluirmos: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e à semelhança de Deus. É o que nós estamos vivendo hoje. Uma sociedade, um povo que lançam palavras peçonhentas contra o outro, contra as autoridades constituídas, que um dia foram eleitas pelas pessoas, foram constituídas por Deus
A Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus. E não cabe a nós, mesmo nós pastores que estamos diante de um rebanho, nós que ministramos, conferencistas, nós não temos o dever, a incumbência de estar envolvendo em questões que não cabe ao ministro do Evangelho de Cristo. Porque o ministro foi chamado pelo Espírito Santo, isto é, aqueles que foram chamados, não aqueles que altamente se elevaram, se intitularam, se posicionaram como tal, mas aqueles que foram chamados por Deus, chamados pelo Espírito Santo para uma missão. Essa missão é estar cuidando do rebanho de Deus, cuidando daqueles que o Espírito Santo coloca diante deles para estar cuidando na oração, na santificação, nos jejuns, nas petições a favor daqueles que precisam de serem confortados, serem ajudados, mas não estar aí se igualando àqueles desprovidos de Deus, desprovidos das leis, desprovidos da ética, desprovidos da moral, onde se dão a um falar do outro, lançando farpas, palavrões, palavras de baixo escalão. É o que nós temos observados diante daqueles que estão desprovidos de Deus. Mas, contudo, cuidemos do que nós vamos falar, porque um dia daremos conta a Deus de todas as palavras ociosas que saírem dos nossos lábios. Eu quero orar com você neste momento, concluindo este vídeo. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, eu oro intercedendo a favor deste homem e desta mulher. Talvez alguém que foi caluniado por outra pessoa. Alguém que ficou triste, abatida, angustiada. Ó Deus, sem alternativa da vida. Porque ouviu palavras destruidoras. Palavras que pareciam, Senhor, um dardo, uma seta matadora. Como o apóstolo trouxe-nos essa revelação, palavras peçonhentas, matadoras, destruidoras. Mas no nome de Jesus Cristo, que haja paz, que este coração seja confortado pelo Espírito Santo e dando a oportunidade de perdoar, de abrir o coração para perdoar, de simular tudo aquilo que se passou. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que haja bênção, a tua graça em cada coração. Amém. Que Deus te abençoe e o Senhor te guarde. Você pode compartilhar essa mensagem e levar alguém que deseja e precisa de ser confortado pelo Espírito Santo. Até o próximo vídeo, assim queira o Senhor, o nosso Deus. Reverendo Moisés Oligário de Brito. Até o próximo.